Gente, muito feliz de estarmos aqui nessa noite, para a glória de Deus. Alguns ainda estão perguntando, né, porque talvez não estejam sabendo. O nosso pastor está viajando, está no Chile, no Aviva Chile, né, e o Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas lá. Eu estou dizendo, meu Deus, já estou com muita saudade. Tá bom, rapaz, mas ele só volta dia 30. Aleluia! Tem muitos dias aí ainda, mas se Deus quiser, no próximo domingo ele já estará aqui com a gente. Então, para você que de repente pode estar procurando ele aqui, ele não está aqui por esse motivo, mas eu fiquei, os demais pastores também. E nós estamos aqui com alegria no nosso coração para servir e abençoar a vida de vocês. Queria convidar você, não, antes de convidar você, eu queria saber se existe alguém hoje nos visitando pela primeira vez. Se é sua primeira vez, amém. Mais alguém? Se é sua primeira vez, levanta a mão, fica com a mão estendida, você vai ganhar um presente. E a gente, a Sal e Luz, fica muito feliz com a sua presença aqui hoje. Amém, Sal e Luz? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Alguém que não recebeu, que ficou com a mão levantada e não recebeu? Mais alguém? Não? Todo mundo recebeu? Glória a Deus. Amém. Todo mundo recebeu. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Gente, eu vou pedir a ajuda aqui do acolhimento para trazer uma aguinha, que minha garganta está secando mais do que o normal nesses últimos dias. E hoje de manhã eu tomei, acho que pelo menos assim, tranquilamente, umas 4 taças daquela que a gente coloca aqui, né? Então eu preciso realmente organizar aqui a garganta, porque a gente é muito animado, né? E quando a gente é animado demais, a garganta sente, né? Então minha garganta está meio baqueada aqui. Muito obrigada, gente. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Josué capítulo 13. Deixe sua Bíblia aberta em Josué 13. E aí eu já quero falar aqui com meu amigo Léo. Nós vamos ler Josué 13, verso 1. E depois a gente vai ler Josué 14, do 6 ao 14. Certo? A gente já pula. Lê o 13, 1 e depois pula para 14, do 6 ao 14. Amém? Gente, nós estamos de fato vivendo um tempo novo da parte de Deus. Todo o nosso ministério tem sido chacoalhado, atingido por esse favor do Senhor. E tem sido tão especial viver tudo que o Senhor tem liberado sobre nós nessa estação, liberado sobre nós nessa reta final do ano, né? Mas isso não está acontecendo nessa reta final do ano apenas. E tem sido muito especial realmente viver aquilo que o Senhor tem sonhado para a gente como ministério, né? E eu quero já aqui dar essa notícia para talvez alguns que não saibam. Recentemente nós estamos mudando, né, a nossa sede em Cabedelo ali. Quantos já foram na nossa sede? Amém? Pronto, nós estamos vindo um pouquinho mais para frente, voltando um pouquinho mais para frente, para um lugar ainda maior do que a nossa sede. Então Deus, Ele tem realmente feito tantas coisas maravilhosas. A gente está indo para um espaço de 7.000 metros quadrados. Não, gente, cadê o glória a Deus? A gente vai fazer tanta coisa ali, minha gente, que eu já estou animada só de pensar o quanto de vida nós vamos alcançar naquele lugar. E a verdade é que com a gente também não está sendo diferente, com Campina Grande não está sendo diferente, com o Chile não está sendo diferente. E o Senhor, Ele está movendo as águas ao nosso favor. E o nosso coração está vibrando por isso. Porque a gente consegue perceber a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque eu preciso te lembrar algo. Não é por nós, é pela misericórdia de Deus. É pelo favor de Deus, é pela bondade de Deus. E hoje nós queremos falar sobre um tema muito especial, um tema que o Senhor tem colocado, né, no coração do nosso apóstolo. Nós estamos em uma série de mensagens para quem está visitando a gente pela primeira vez, chamada Expansão. E hoje o tema específico da nossa mensagem é o tempo da sua conquista. É chegado um tempo da sua... Amém!
é chegado, com fé, o tempo da sua conquista. Amém? Muitas pessoas, às vezes, elas passam, né? Elas passam do tempo. Elas perdem o time do tempo. Mas eu quero te dizer que esse é um momento propício para você se alinhar com o céu e conquistar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. É um tempo de alinhamento, é um tempo onde o Senhor de fato está nos abençoando, nos dando terras para conquistar. E quando eu falo de terras para conquistar, gente, não é apenas terras literais, mas elas também estão dentro do pacote, amém? Porque nós temos muitas terras para conquistar, nós temos a terra da nossa família para conquistar, nós temos corações para ganhar, nós temos terras de saúde para conquistar, amém? Nós temos outros tipos de terra para conquistar. Mas o fato é que estamos no tempo de conquista. Estamos nesse tempo e a gente não pode perder esse time. A gente precisa se alinhar e dizer: Senhor, obrigada, porque é chegado o tempo da minha conquista. Amém? Abriu aí, Josué. Josué 13, nós vamos ler do versículo 1. E assim que terminarmos essa leitura, a gente vai pular para Josué 14, do verso 6 ao 14. E aí o texto vai dizer assim. Vamos comigo, vice Anderson, hoje. Libera, dá lugar na terra. Vamos embora. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse. Continua ainda, eu acho, o versículo. Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Vamos ler, porque é só um versículo. Vamos ler de novo? Volta. Gostei da rapidez, já estava ali Josué 14. Isso é Léo, rapaz. Sendo Josué já velho, preste atenção, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Agora vamos juntos para 14, verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Faz 45 anos que ele me disse isso. Que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aleluia! Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel.
Vamos orar, Pai. Nós queremos te agradecer por essa palavra santa, viva e eficaz. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor possa falar conosco. Continua ministrando ao nosso coração, Pai. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor tem terras para nos dar. Muito obrigado, porque essa é uma noite de vigor renovado. Muito obrigado, porque essa é uma noite onde sonhos serão, Deus, ativados. Pai, obrigada, porque essa é uma noite onde o Senhor continuará ministrando ao nosso coração. O teu favor está sobre nós. Nós te louvamos, Senhor, porque é um tempo de conquista. É um tempo de conquistar terras. É um tempo de conquistar aquilo que o Senhor tem nos prometido, Senhor. Muito obrigada. Tira do nosso meio toda desatenção. Senhor, todos aqueles que estão de alguma forma cansados fisicamente, renova as forças, Senhor. Renova as forças, meu Pai. Que no nome de Jesus nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Josué e Caleb já estavam velhos. E a gente conseguiu perceber isso. Eles não estavam mais com vigor inicial. Abre aspas, né? Porque, na verdade, eles estavam até demais. Mas, naturalmente falando, para algumas pessoas que poderiam observar a vida deles, poderiam olhar e dizer, eles já estão velhos. Eles já não carregam mais alguns sonhos. Mas o que a gente consegue perceber é que aqueles homens estavam velhos sim, mas carregavam sonhos dentro do seu coração. Eles tinham lenha para queimar ainda. Velhos na idade, mas novos na fé. Cheios de vontade de ver, sabe, o sobrenatural de Deus. E essa história, ela mostra que é possível seguir crescendo, ampliando e expandindo, mesmo quando estamos ainda caminhando para anos, né? Seus 60, 70 anos, 85, como eles tinham aqui. Existem pessoas que quando começam a envelhecer, elas começam a perder o sabor de sonhar. Existem algumas pessoas que elas vão ficando, sabe, cabisbaixas. Elas vão ficando desanimadas. Mas eu quero nessa noite te lembrar que nós não precisamos parar diante das dificuldades. Independente da nossa idade, existe um sonho de Deus que precisa estar vivo dentro do nosso coração. Amém, gente? É hora, sabe, de repreender todo esse espírito de acomodação, de estagnação. Tem gente que já tem espírito da aposentadoria, gente. Sai! Em nome de Jesus. Tem 30 anos, já quer se aposentar. Meu filho vai trabalhar. Se tiver um espírito maligno da aposentadoria, não é? Você conhece alguém assim? Misericórdia, né, gente? A gente sempre conhece alguém assim. Alguém que tem idade, que está com vigor, que está ainda na sua idade de melhor, como eu posso dizer, melhor estatura. E é triste quando você vê alguém que vai se apagando, quando ainda tem tanto vigor. Eu não sei se você já viu ou já conheceu alguém que com facilidade quer logo se aposentar, fica doente, tem uma enfermidade e vai se entregando naquilo ali. Só que a pessoa ainda tem 30 anos. E ela já quer que, não, homem, vamos parar, né? Não quero trabalhar mais na minha vida, eu realmente estou aqui doente. E eu vou fazer todo o processo e vou ali, ai, não estava nem doendo, mas agora vai ficar. Tem gente, meu Deus. E vai vivendo a vida como se não tivesse mais nada, sabe? Como se não tivesse mais sonhos, como se não tivesse mais vida para viver. Essa é uma noite onde o Senhor, Ele deseja revigorar as nossas forças.
Porque se você pode se encontrar dessa forma, talvez não nesse exemplo, mas talvez você olhe para você e não consiga ver perspectiva de futuro. Talvez você olhe para a sua história e para a situação que você enfrenta hoje, por tamanhas dificuldades que você já passou, que você tem decidido por livre e espontânea vontade se entregar. Sabia que a gente decide se entregar? Do mesmo jeito que a gente decide se erguer, do mesmo jeito que a gente decide se apossar das terras. É interessante porque a leitura que a gente acabou de fazer mostra homens velhos, mas dispostos. Desejosos ainda em ganhar terras para o Senhor. E eu quero compartilhar algumas verdades com você nessa ministração. E a primeira grande verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite é que a partir de hoje não será mais um peso. A partir de hoje não será mais um peso. Por quê? Porque às vezes nós estamos andando pesados demais. Às vezes a gente está, sem conseguir desempenhar aquilo que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. Então, em vez da gente ir ficando forte, a gente vai ficando fraco. Mas o desejo do coração de Deus é que a cada ano que se passe, você não diminua a sua força, mas você ganhe mais força, mais vigor, mais alegria. Que história é essa de viver uma vida depressiva? Não, gente, a gente resolve isso. Vai no médico. Ora para Jesus curar. Agora, se adaptar. Não. O Senhor não nos fez para nos adaptar. Às vezes você vai ver estudos, né? E é muito interessante isso, de pessoas que são diagnosticadas com enfermidades sérias. E aí você tem dois tipos de pessoa, né? Esse foi um vídeo que eu vi uma vez, de dois rapazes, que eles estavam com doenças degenerativas. E aí, os dois começaram a fazer o que o médico tinha pedido para fazer, né? Começa a se exercitar, mudar a alimentação, começa a fazer coisas que vocês não estavam fazendo. E aí, é muito interessante porque um decidiu fazer exatamente como o médico estava dizendo. Não, eu vou me levantar. Eu vou começar a me exercitar, eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou começar a reagir. E o outro ficou impactado com a notícia e não reagiu. Resumindo, aquele que decidiu melhorar, aquele que decidiu avançar, ele foi altamente curado. Porque a mente dele acompanhou algo diferente do outro, que decidiu se lançar lá. Ficou tão impactado com aquela doença, com aquele problema, que não conseguiu mais reagir. Não conseguiu mais ganhar força, não conseguiu mais fazer com que a vida dele pudesse dar uma girada. E você entende que existem muitas vezes, isso pode ocorrer na nossa vida, aonde a gente tem possibilidades de melhoria, aonde a gente tem possibilidades de se levantar, de reagir, mas parece que a gente se adaptou. E quando a gente se adapta, a gente vai ficando tranquilamente numa zona de conforto. E a gente fica lá mesmo. Mas essa é uma noite aonde nós sairemos daqui com a nossa força renovada. Nós sairemos daqui, sabe, prontos para viver um novo dia, para viver uma nova semana, para viver um restante aí de final de ano, para viver os nossos longos anos. Bem, e é muito lindo, gente, porque algo que nós precisamos entender e aplicar na nossa vida, aplicar no nosso coração, é que é possível fazer mais sem que seja um peso. É possível fazer mais sem que seja um fardo. É possível fazer mais sem estar cansado, enfadado, esgotado, sobrecarregado.
carregado. A questão é que às vezes a gente não está entendendo. E aí a gente se apega tranquilamente, a gente toma posse do nosso cansaço sem fim, né? A gente toma posse da falta de ânimo, a gente toma posse do fardo pesado. E a gente vai caminhando a nossa vida, mas essa é uma noite onde o Senhor está dizendo, não permita que a sua vida viva em peso. Não ande em peso. Existe uma leveza de Deus sobre as nossas vidas. Existe uma graça do Senhor liberada sobre nós. E o segredo, minha gente, está na unção de Deus. O segredo está no renovo do Senhor, porque a palavra dele diz em Isaías 40, 29 e 31, vai dizer, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços fazem o que? Tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que confiam no Senhor. Aleluia! Nós precisamos confiar em Deus, porque o Senhor tem força para nos dar, tem vigor para nos dar. Não importa quantos anos você tem, você nasceu para viver uma vida revigorada por Deus, cheia da sua presença. E o texto é maravilhoso, porque inicia dizendo que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Só que às vezes a gente não se apega a essa palavra, gente. E a gente, no lugar de ser renovado, a gente vai perdendo as forças. Mas essa é uma noite que você precisa dizer, Senhor, eu confio na tua palavra, eu confio no teu renovo. Eu sei que o Senhor quer renovar a minha força, quer me fazer voar alto como águia, quer me fazer correr e não se cansar, gente. É sobrenatural. Porque naturalmente a gente não consegue fazer algumas coisas se a gente não tiver essa força de Deus. Quantas coisas você e eu olhamos e dizendo, Senhor, se não for o Senhor, a gente não vai. Se não for o Senhor, a gente não consegue. Agora perceba, aqueles homens, eles estavam altamente cheios da presença de Deus. Porque não é tão comum a gente ver pessoas de 85 anos com o vigor de 40. E Caleb faz essa menção. Ele diz, eu estou como se estivesse ainda, como Moisés me chamou para espiar a terra. E naquele momento eu tinha 40 anos. Como uma pessoa de 85 anos, gente, tem um vigor de 40 anos, se não for Deus sustentando a sua força? Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo isso. O Senhor, Ele tem força para te dar e renovo para a tua alma. Mas é você que escolhe. É você que decide. Sabe, eu creio que o Senhor está nos dando uma unção de sabedoria para poder discernir, para poder saber, inclusive, administrar o nosso tempo, remir o nosso tempo, encontrar descanso em Deus. Encontrar descanso, gente. Isso é tremendo demais. O descanso que o Senhor pode nos dar, gente, um descanso em Deus é fora da curva. Porque quando a gente aprende a descansar em Deus, descansou, está pronto para correr uma maratona. Nós precisamos aprender a encontrar esse descanso no Senhor. Porque com certeza esses homens descansaram no Senhor. Isso faz toda a diferença. E eu creio que o Senhor está derramando sobre nós mesmo. Sabe aquela opressão que tenta te prender? Sabe aquilo que tem tentado, sabe, colocar pesos e mais pesos nas suas costas?
aquela falta de coragem, o Senhor vai repreender isso na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Existe uma graça de Deus. Existe uma unção de renovo nessa noite, liberada sobre nós. Liberada sobre nós. E olha o que o Salmo 92:10 vai dizer. E eu tenho certeza que o salmista estava inspirado pelo Espírito Santo. E ele declarou: tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, e derramaste sobre mim óleo novo. Quando nós estamos em Deus, nós temos a força aumentada. Nós não diminuímos, nós aumentamos. E é lindo porque o texto vai dizer: o próprio Deus derramou o quê? Óleo novo sobre mim, sobre você. E aí eu quero te dizer algo: não fique com óleo velho quando tem disponível o óleo novo. A gente precisa entender que existe maná que foi para ontem, mas existe um que é para hoje. Existe um maná de Deus para hoje, existe um óleo novo de Deus para hoje, existe um renovo de Deus para hoje. Sabe que existem muitas pessoas que receberam uma palavra de Deus lá atrás, e elas ainda estão lá. Elas não buscam mais uma nova palavra de Deus, uma nova direção de Deus. Não, é porque em 2010 o Senhor me falou isso. Mas em 2024 Ele está te falando o quê? Você está em 2024. A sua experiência de 2010 foi importante para 2010. Mas aqui o Senhor está querendo te dar agora, é para agora. A experiência que a gente teve lá atrás é para a gente, trazer a memória. O que traz esperança é lembrar que se o Senhor fez em 2010, Ele fez em 2024, vai fazer em 2025. Está entendendo, gente? O que nós precisamos é entender: existe um óleo novo para mim hoje. Não é um óleo de ontem, é um óleo novo. Ele aumenta a minha força. Amém? A segunda grande verdade que eu quero partilhar com você é que o Senhor fortalecerá, renovará a sua força. Sua força será renovada a cada dia. A cada dia. Se eu fosse você, eu reagiria mesmo a essa palavra. Porque tudo que nós fazemos aqui, gente, é por fé. Talvez você diga: não, ainda eu estou esgotando. Mas a sua força a cada dia será renovada. Você experimentará uma mudança de nível. De nível. Deus vai te mudar de nível. Aleluia. Uma mudança de nível, gente, acontece quando a nossa força é renovada. A gente vai, sabe, tendo mudanças que a gente olha e fala: meu Deus, só o Senhor poderia realizar isso. Só o Senhor poderia fazer isso, sabe? É de fé em fé, de glória em glória. Essas coisas, elas vão começar a acontecer sobre as nossas vidas. E não somente para hoje, mas sobre os nossos dias vindouros. Não somente para agora, mas nos próximos anos nós continuaremos recebendo essa força renovada. É tremendo, gente. Eu me lembrei hoje de manhã, quando estava ministrando aqui, eu me lembrei exatamente dessa cena. Porque você vê o que é o Senhor renovar a força de alguém. Em 2014, mais ou menos, 2015 no máximo. Não, acho que foi antes, porque eu não era casada ainda. Foi antes, 2012 então. Tinha um ciclo de oração lá no bairro onde eu morava, no Castelo Branco. E eu me lembro que eu sempre desejei muito buscar a presença de Deus. Então eu ia para a casa de uma senhora e só tinha idosas lá. Era muito lindo, era tremendo, era uma graça de Deus. E eu me lembro que uma determinada noite eu fui para lá. E aí,
quando nós estávamos lá buscando a presença de Deus, eu olhei para uma delas e ela, muito idosinha, abriu a porta, né, para me receber. E ela orando, ela começou a chorar. E ela começou a se entregar e adorar. E ela abria hinos da harpa e cantava. E ali eu estava naquele meio e o meu coração era constrangido. Porque aquela mulher, ela não precisava fazer aquilo. Ela tinha as pernas inchadas, com varizes, usava meia de compressão. Mas ela entendeu o que era ter uma força renovada. Então ela abria a porta da sua casa e eu ia para lá. E eu me deparava com aquela senhora orando, buscando a presença de Deus. E eu dizia: Senhor, eu quero ser como ela. Eu quero envelhecer os meus dias assim, buscando a tua presença. Eu quero encontrar esse descanso. E o mais interessante é que ela tinha uma filha muito problemática, gente. Usava drogas, gerava às vezes muitos constrangimentos. E aquela mulher, ela estava lá. Porque aí você entende o que é conhecer a Deus, é conhecer o seu descanso, é conhecer o seu favor, é saber que Ele, independente da minha circunstância, vai renovar a minha força, me dá unção de boi selvagem, me faz ir permanecer. Aquela mulher, ela permanecia. E o Senhor recolheu ela há uns 2 anos atrás. Mas pense o que é ter um coração desejoso em buscar a presença de Deus. E ali o Senhor ia renovando ela, ia encorajando ela, e ela abria vários hinos da harpa, e a gente cantava, não sabia cantar muito, mas alguns eu conseguia. E aquela mulher, ela foi um exemplo para mim. Porque eu de fato olhava e dizia: eu quero terminar os meus dias assim, Senhor, buscando a tua presença. E é tremendo quando a gente começa a entender que o Senhor, Ele tem esse renovo para nos dar. Porque independente da nossa idade, nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos o que Ele pode fazer. Nós sabemos que nele encontramos o renovo que nós precisamos. Sabe, eu quero declarar sobre mim, sobre você nessa noite, todo desligamento no reino espiritual de retrocesso na sua vida. Todo declínio de falência. Sabe, porque às vezes tem situações da nossa vida, gente, que a gente acha que a gente vai morrer. Tem situações da nossa vida que a gente acha que a gente não vai suportar. Mas quando a gente conhece o esconderijo do Altíssimo, ou quando a gente vai para lá, quando a gente se refugia lá, quando a gente encontra esse lugar de renovo, de favor, de graça, de misericórdia, nós temos a nossa força renovada. Nós andamos com um vigor que é desconhecido de alguns, mas conhecido de outros. É poderoso. Sabe, não permita que as situações difíceis da sua vida te paralisem, te joguem para um retrocesso. Deus não te encontrou para te fazer retroceder. Deus não te visitou. Deus não foi te buscar naquele buraco para você voltar para lá, não. Não, 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 não. Desligado em nome de Jesus todo retrocesso, toda falência na nossa vida. Nós somos o povo que avança. Nós somos o povo que caminha para frente. Nós somos o povo que sobe escadas. Eu estou subindo. Não quero retroceder. Estou indo, buscando a minha força renovada em Deus, sendo fortalecido por Ele, sendo encorajado por Ele. Tem coisa melhor, gente, do que perceber o renovo de Deus inundando o nosso coração. Só quem já precisou de um renovo sabe do que eu estou falando. Só quem já precisou de um toque de Deus sabe o que eu estou dizendo.
Porque o renovo do Senhor, gente, ele ultrapassa as nossas angústias, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas depressões, as nossas limitações. Que graça é poder contar com o renovo de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero ainda abrir com você Romanos, capítulo 5, a gente vai ler o verso 3 e 5, que diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus tem derramado amor em nossos corações, gente, por meio do seu Espírito. Foi o Espírito Santo que levou Josué e Caleb ali, mesmo depois de velhos, a contemplar a terra prometida. Foi o Espírito Santo que estava dentro deles, que fizeram ele compreender que existia uma terra que era para ser deles. Isso é tremendo. E esse mesmo Espírito está sobre nós. Esse Espírito Santo de vida. Esse Espírito Santo de vigor. Sabe, você vai conquistar, irmão. Você vai conquistar. Eu creio. Eu creio nisso com todas as minhas forças. A verdade é que Jesus nos chama a uma escalada de crescimento. Aleluia. Desculpa, gente. Obrigada. Jesus nos chama para uma escalada de crescimento. E aí a escalada é luta, perseverança, caráter aprovado, esperança e zero decepção. Primeiro a gente tem as lutas, mas depois a gente precisa colocar perseverança para vencer, junto com a fé. Precisamos manter o nosso caráter aprovado. E a esperança, ela não pode fugir do nosso coração. Nós precisamos estar acesos em esperança. Quando nós estamos nessa escalada, porque é a escalada aqui que nós lemos em Romanos, né? A perseverança, um caráter aprovado e esperança. E aí o texto vai continuar falando. Quando nós seguimos esse trilho, gente, nós temos a nossa fé fortalecida. Nós entendemos que não nascemos para viver decepcionados. E eu quero abrir um parênteses aqui com você. Porque às vezes a decepção tenta tomar conta do nosso coração. Sim ou não, gente? Quantos aqui já foram decepcionados? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que todo mundo, aleluia. Mas a grande questão é que a decepção, ela suga a nossa energia. Suga inclusive a nossa esperança. Então nós não podemos ficar nesse lugar de decepção. Uma pessoa que é renovada por Deus não perde tempo com decepção. Pode chorar, pode se abater, pode se entristecer, mas não gasta a sua energia e o seu tempo lá, porque sabe que o Senhor não fez a gente para viver nisso. Isso suga a nossa energia. E eu sinto uma graça de dizer isso para alguém aqui nessa noite. Fuja desse lugar de decepção. Fuja. Fuja. Não fique nele. É uma isca maldita de Satanás. Maldita. Para fazer a gente estagnar. Não nascemos para ficar nesse lugar. Sabe, eu quero juntamente com você liberar isso.
você e eu não seremos envergonhados, não seremos decepcionados, enquanto a gente estiver dependendo da direção do Espírito Santo. Não seremos. Teremos relatórios bons da nossa boca, teremos uma visão adequada nos nossos olhos, porque eu não ando em decepção, eu não ando, sabe, com o meu coração amordaçado, as minhas crises, não. Eu estou em Cristo, não estou em crise. Amém. Vamos mudar o vocabulário. Eu estou em Cristo. Tenho as minhas forças renovadas. Tenho o que eu preciso. Vamos dizer isso novamente? Eu estou em Cristo. Não estou em crise. Eu acho que a gente às vezes concorda com coisa errada demais. Claro que a gente precisa reconhecer que a gente está passando às vezes por problemas difíceis. Mas viver lá, não, eu só vivo em crise. É crise no casamento, é crise no trabalho, é crise na saúde, é crise naquilo. Meu filho, começa a declarar: eu estou em Cristo. Senhor, vai modificando as coisas. Senhor, vai sarando as minhas dores. Senhor, eu sou nova criatura, eu confio no Senhor. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor sobre a terra, sobre a minha vida, sobre a minha família. Talvez não está da forma que eu gostaria que estivesse, mas em Ti eu sou mais que vencedor. Quando a gente muda o vocabulário, a gente muda a nossa forma de agir, a gente muda a nossa forma de falar, a gente muda a nossa forma de pensar. Não é, gente? É maravilhoso. Por isso, juntos tomamos posse disso. Não seremos envergonhados, não seremos decepcionados, enquanto estivermos direcionados pelo Espírito. Em vez de perda, eu e você estaremos crescendo e sendo acrescentados por Deus. Em todas as áreas, de todas as formas. Eu e você estamos entrando em uma grande expansão no meio dos nossos anos. Eu e você estamos entrando em um tempo de crescimento. Não aceite menos que isso. O Senhor está nos chamando para um tempo de crescimento e de expansão durante os nossos anos. Chegou o tempo de tomar posse, de conquistar as terras, amém? Chegou o tempo. E a gente vai ver que essa geração de Josué e de Calebe fez a diferença. A gente consegue olhar que esses homens, mesmo idosos e avançados em idade, eles tinham responsabilidade e amor pela obra de Deus. Josué havia se tornado um homem idoso, mas ainda sendo idoso, mantinha um compromisso com o céu. Mantinha um compromisso com Deus. E isso é muito lindo, gente. Calebe, ele envelheceu, mas sem perder a paixão em cumprir e conquistar plenamente as promessas do Senhor. Sabe, nós precisamos entender e acreditar nisso, que à medida que os anos passam, eu vou continuar vendo, percebendo e cooperando para os cumprimentos das promessas de Deus na minha vida. Eu vou cooperar com Deus. Eu vou experimentar a terra que emana leite e mel. Porque crie. E eu amo quando a palavra de Deus fala: crie, por isso falei. Crie, por isso declarei. E aí hoje eu estava meditando em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18, e dizia assim: Timóteo, meu filho, Paulo dizendo a Timóteo. 1 Timóteo, se for projetar, 1:18. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas ao seu respeito, dou a você essa instrução. Firmado nelas, combata o bom combate. Muitos aqui têm promessas de Deus, firmados nela. Combata o bom combate, sem esquecer. Sem abrir mão, sem largar,
confiando inteiramente que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Da mesma forma que fez com aqueles 2 homens. Agora, abre esse parênteses, gente, aqui. Eu abro tantos parênteses e não fecho nenhum. Quem é da agonia fica logo desesperado. Eu digo, eu abro um parênteses, aí conta. Aí eu abro outro parênteses. Mas abrindo mais um parênteses aqui com vocês. 2 homens crendo. Vários homens não crendo. 2 homens com relatórios bons. Vários com relatórios negativos. Você consegue perceber quando o favor de Deus está sobre alguém? O que parece ser mínimo é o que de fato que vai permanecer. Porque as pessoas, elas podiam, naturalmente falando, elas poderiam confiar apenas no relatório negativo, porque eram muitos falando do relatório negativo. Eram muitos dizendo que não, eles são gigantes, as frutas lá são enormes, são pesadas, tudo dá medo. Mas quando existe um favor de Deus liberado, ainda que seja mínimo, a gente consegue ver um êxito, um florescimento, uma confiança. Foi isso que aconteceu com Josué e Caleb. Eram poucos em números para influenciar, mas sobre eles estava o favor de Deus. Gente, o favor de Deus está sobre você. Quando o favor de Deus está sobre você, portas que são tão complicadas se abrem. Sabe aquelas portas com muitos cadeados, ferrolhos, correntes? Quando o favor de Deus está sobre você, elas se abrem. Quando o favor de Deus está sobre a sua vida, você consegue de uma forma assim, sobrenatural, falar em outro momento que você falava e ninguém ouvia, todo mundo desdenhava, todo mundo não considerava, tirava a onda. E aí você começa agora a andar debaixo desse favor. E esse favor, ele vai te habilitando. E ele te dá a graça de falar agora. E você nitidamente perceber as pessoas compreendendo. As pessoas entendendo. Às vezes num ambiente de trabalho, aquele ambiente cheio de desavença, de problema, de rixa, de complicação, de gente que ama o chefe, que baba o chefe, de gente que odeia o chefe. Mas existe alguém que está instalado lá, que tem o favor de Deus. E aí, ele muda o ambiente. Ele traz uma paz. Ele apazigua as coisas. Porque a melhor coisa que tem na terra é a gente ser conhecido como alguém que desfaz guerras. A melhor coisa que existe na terra é ser conhecido como alguém que é manso, que é humilde. Isso ninguém tira de você, gente. Você marca sem nem saber. Só que nós vivemos num tempo que as pessoas preferem os status. E não ligam para o que de fato é importante. Uma pessoa que carrega o favor de Deus, ela de fato muda os ambientes. E esse favor estava sobre aqueles 2 homens. E era tremendo a gente perceber que eles mandaram um relatório para Moisés. E um milagre de fato aconteceu. O favor de Deus faz com que a gente desfrute de milagres. Isso é muito lindo. Josué se tornou mais forte, mais decidido em servir ao Senhor. E eu declaro sobre mim e sobre você que essa também será a nossa história. Nós estamos a cada ano que se passa mais decididos. A cada ano que se passa mais fortes. Em nome de Jesus. E aí a gente vai ver, né? Aquela célebre versículo que fala sobre o posicionamento de Josué, literalmente. Alguém que estava decidido. E ali em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué vai dizer, já na parte final do versículo: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Conduta de alguém decidido. Conduta de alguém que entendeu. Não estou aqui para brincadeira. Eu estou aqui para cada dia ser mais forte, mais posicionado, mais decidido naquilo que o Senhor tem me confiado. E o nosso último ponto diz assim: seu brilho será ampliado. Muitos crentes, com o passar do tempo, gente, foram se tornando mecânicos, foram se tornando frios, automáticos, foram se tornando desanimados, desencorajados. E aí você vai ver, às vezes, até alguns ministérios que começaram tão fortes. À medida que o povo foi envelhecendo, aquele ministério ele foi perdendo as forças. Mas, em nome de Jesus, não será assim conosco. À medida que a gente for crescendo, o nosso brilho, ele vai sendo ampliado. Ele vai sendo expandido. Foi assim com esses homens. Envelheceram e só continuaram crescendo, desbravando. E aí Mateus 5, 14 e 16 vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E eu amo porque a Bíblia ela não fala que nós somos a sombra do mundo. Ela fala e é enfática: vocês são a luz do mundo. Pare de esconder a luz que já está brilhando em você. Você carrega a luz. Você carrega sonhos do coração de Deus que precisam vir para fora. Porque, gente, quando a luz está brilhando, não atinge apenas os que estão ali, sabe? Não. A luz, ela está acesa aqui, mas ela não alcança somente a mim. Ela alcança a todos nós. A sua luz acesa no reino de Deus faz com que outras pessoas sejam ativadas, sejam encorajadas, olhem para o Senhor e digam: meu Deus, era isso que estava me faltando. Só que a gente tem a mania de esconder aquilo que o Senhor está pedindo para a gente colocar para fora. A gente esconde, mas deixa eu te falar. O texto, vai dizer, deixa eu só achar aqui a parte que diz: assim brilha a luz, verso 16, de vocês, diante dos homens, para que vejam. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Precisa, gente, muitas pessoas precisam ver a luz brilhar. Só que às vezes a gente esconde. Você está aqui para deixar brilhar a luz de Cristo. Ah, pastora, mas eu tenho medo do que vão falar. Tenha medo de ficar da mesma forma. Tenha medo de ficar do mesmo jeito. Quando existe uma imensidão de Deus na tua vida, quando existe uma graça liberada do Senhor, existe uma ampliação do Senhor, e você está escondendo a luz, ei, coloca para fora. Brilhe, brilhe, brilhe a sua luz. Tem gente que tem com problema. Não, quem brilha é Cristo. Mas deixa eu te dizer, Cristo brilha através da sua igreja. Ele também brilha através das pessoas. Ele também brilha através de uma pessoa que decidiu não esconder a luz.
O Senhor está nos chamando, gente. Nós estamos, sabe, sendo ordenados por Ele a aumentar o nível da luminosidade que carregamos. Não deixe, não permita com que aquilo que Deus tem entregado para você seja escondido. Não, estamos aqui para ter um brilho ampliado dentro do teu trabalho, dentro da tua casa, com a tua família, sabe, no teu ciclo de amizade. Deixa a luz brilhar lá. Brilha a luz de Cristo nas tuas amizades, brilha. Brilha, deixa eles verem que você não é mais o mesmo. Aleluia, deixa ele ver. Seja intencional. Na época de escola, quando eu me converti, eu ainda estudava. Eu sei, né, que talvez não tenha sido a melhor forma de fazer, mas eu vou compartilhar com vocês. Me dava raiva porque eu via várias pinchações. E eu não ia pinchar porque já era demais, né? Ia fazer lá o grafite de Jesus te ama na parede da escola, não ia dar. Mas o que é que eu fazia? Alguns eu tinha a oportunidade de ir ali chegar, falar, fazia uma oração, chamava para a igreja. Mas outros de fato não tinham a oportunidade. Mas eu sabia onde eles sentavam na carteira. A gente tem que, a palavra de Deus diz, seja simples como as pombas, mas astutos como a serpente. E aí o que é que eu fazia? Eu pegava o meu lindo lápis grafite, na carteirinha eu escrevia: Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Pá! E aí em outra carteirinha: Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Pá! O Senhor nos dá as estratégias, aquela foi a minha. Tinha outras pessoas que respondiam quando eu passava na carteira: amém, olha aí, Deus está falando. Deus está sinalizando. O que a gente não pode fazer, gente, é esconder a luz. Do seu jeito, da sua forma, com o que você tiver nas mãos. Não esconda. Não esconda. Coloque para fora. Fui comprar carne esses dias. Sentei lá, fiquei olhando para a moça da recepção, aquela agonia. Aí eu, é sobre, né, Senhor? É sobre isso. Falar, né? Glória a Deus. Aí me levantei, fui lá e digo: você sabe que você é especial para Deus? A pessoa muda. Tem um buraco. Você sabe que Jesus te ama? Aí ela: amém, eu sei. Comprando carne, a gente não esconde a luz. Vai no supermercado, e esses dias eu estava dizendo: Senhor, eu comecei a caminhar, eu quero pelo menos falar de Jesus uma vez. Ainda não fiz, mas está na minha lista de prioridade agora. Principalmente porque agora eu estou falando diante de vocês, aleluia. Mas eu disse, eu estou caminhando ali, estou fazendo um treininho. Deus, eu estou com inúmeras pessoas aqui na minha frente. Não quero apagar a luz, quero deixar ela brilhar. Não podemos, gente, apagar a luz do Senhor. Isaías 61 diz: levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Raia sobre nós. Creia nisso. Nós não vamos começar na glória e terminar na vergonha, não. Nós vamos ampliar a nossa luz. O Senhor, Ele deseja revigorar os nossos sonhos, visitar o nosso íntimo e fazer com que a gente, sabe, saia nessa noite daqui, conquistando as nossas terras. Não importa se hoje você diga: é só um milagre mesmo, pastor, é só um milagre. Eu creio nesse milagre, porque para Deus nada é impossível.
Quando Deus quer fazer, ninguém sabe. Quando Ele quer fazer, olha, se deixar vocês vão, né? Quando Deus quer fazer, gente, ninguém pode parar. Deus, Ele pode fazer na sua vida coisas tão grandiosas. Deus, Ele deseja, sabe, com que a sua luz, ela cresça. Sua luz, ela não se apagará. Você e eu estamos sendo liberados para ser uma bênção nesse mundo. É uma bênção. Não importa se alguém diz que você é a vergonha. Você é uma bênção. Não importa se algumas pessoas não estão mais acreditando. Eu quero te dizer, você é uma bênção. Sua mente pode estar confusa, complicada, desacreditando. Você é uma bênção de Deus. Deus te fez para ser essa bênção no mundo. Esse é o tempo da sua conquista. Esse é o tempo de você se levantar. Essa é uma noite de você dizer, eu vou me levantar. Eu vou reagir. Eu vou fazer o que me cabe fazer. Porque eu quero conquistar. Porque eu quero ir adiante. Porque eu quero permanecer no centro da vontade do Senhor. Para a minha vida. Fica de pé no teu lugar. O louvor pode vir. A partir de hoje não será um peso, amém? Não será. Porque nós aprendemos que o desejo do coração do Senhor é nos fazer ser renovados, revigorados e fortalecidos. Ele vai fortalecer o cansado. Ele vai dar vigor ao que está sem forças. Essa é a sua palavra e ela não é mentirosa. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Essa palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que te ilumina. É ela que te direciona. Deus quer ativar sonhos dentro de você nessa noite. Porque você é um conquistador. Você é um conquistador. Entenda isso. Deseje mudança verdadeira. Deseje mudança verdadeira. Não perfeita, porque nós erramos, falhamos. Mas seja verdadeiro com o Senhor. Verdadeiro com Ele. Se está cansado, seja verdadeiro. Se está desanimado, seja verdadeiro. Se precisa de forças renovadas, seja verdadeiro. A gente acha que a gente engana Deus, gente. Não engana. Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. Seja verdadeiro com Deus. Com aquele que te criou, te formou e te fez um conquistador. Essa é uma noite onde nós queremos, sabe, clamar ao Senhor pela sua vida, por você que deseja ter esses sonhos ativados no seu coração. Se você se identificou com essa palavra e você diz, eu preciso de renovo. Eu preciso dessa força que só Deus pode e é capaz de me dar. Para você conquistar, você precisa desse toque de Deus. Desse toque que revigora a alma. Porque eu nunca vi um conquistador cabisbaixo. Eu nunca vi um conquistador, sabe, desencorajado, desanimado.
Mas todas as vezes que nós nos encontramos com Deus e somos verdadeiros com Ele, Ele é capaz de revigorar as nossas forças. Ele é capaz de nos dar tanto vigor, que nós passamos a observar o que era impossível como possível. Aleluia! Uma pessoa revigorada, uma pessoa fortalecida por Deus, é capaz de ver o impossível se tornar possível, porque está andando como aquele que renovou as forças, e ele e ela podem voar alto como águia e não se cansar, porque está diante de um Deus poderoso, está diante de um Deus majestoso. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Existe óleo novo para ser dispensado sobre as nossas cabeças. Oh, rabaxodecabadarabaia! O Espírito do Deus vivo está aqui. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui para revigorar a nossa força, para fazer a gente voar alto como águia, para não se cansar, ser fortalecido no íntimo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que manda embora toda a depressão, que manda embora todo o diagnóstico. Ele é o nosso Deus. Ele está aqui para equilibrar as tuas emoções. Ele está aqui para te dar paz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus forte, guerreiro valente nas guerras. Oh, Rei da glória, Rei da glória, visita as nossas estruturas. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, visita o nosso íntimo, nos faz olhar, crer, confiar. Oh, Rei da glória, nós estamos conquistando as terras, nós estamos conquistando a terra. Aleluia! Se você precisa dessa oração, vem aqui, vem diante do altar do Senhor, porque nós queremos orar pela sua vida, nós queremos clamar pela sua vida nessa noite. A presença de Deus, a graça do Senhor, ela vai se apoderar de você. Você que precisa desse renovo, você que precisa dessa força que vem do Senhor, corre para o altar de Deus, porque você não é uma vergonha. Você não é uma vergonha. Não. Nós estamos aqui para conquistar aquilo que Deus tem nos entregado. E deixa eu te dar a boa notícia: você vai conquistar. Você vai conquistar. Você vai conquistar. Você vai conquistar. Pode vir mais para frente e ampliar aqui para os lados. Você vai conquistar isso. Vem um pouquinho mais para frente. O Senhor, Ele deseja visitar o teu íntimo, porque é no íntimo onde as coisas acontecem. É onde os nossos olhos não veem, mas o Espírito Santo, Ele te acessa no íntimo do teu coração. Deus vai ativar os sonhos nessa noite. Enquanto nós declaramos esse louvor, nós cantamos esse louvor, queria chamar a liderança que está aqui. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos clamar ao Senhor por esse renovo. Vamos clamar ao Senhor por esse vigor, por essa força renovada.
por esse, sabe, essa dispensação desse óleo novo. Esse óleo novo sobre a cabeça deles. Em nome de Jesus.